uma, fazer borracha pra defender nosso Brasil. Brasil, 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 Borracha brasileira, para que Nações Unidas possam ter rodas para seus possantes aviões de bombardeio, botes de borracha para suas forças de invasão, pneumáticos para sua artilharia móvel, lagartas para seus tanques e milhares de outros itens necessários para manter suas frotas marítimas e aéreas no seu irresistível avanço para a vitória. O governo federal, o presidente Dr. Getúlio Vargas, fez contrato com o governo americano para nós fazer essa produção. Aí nós fazia a produção, lá o patrão recebia e descia toda para Belém do Pará. Lá em Belém ele entregava, tinha contrato lá com os compradores americanos, e os americanos levavam para os Estados Unidos. Nós tínhamos que adquirir borracha, fazer borracha para levar para a guerra, para calçar os navios e lá ter borracha para fazer trincheira. Que lá eles não conheciam, eles não sabiam o que é borracha. Os ingleses levaram a semente, aclimataram e plantaram na Malásia há muitos anos. Aí quando foi na Segunda Grande Guerra, eles eram um grande produtor de borracha. Os japoneses eram aliados dos alemães, tomaram a Malásia, né, e os ingleses aí ficaram sem borracha e os aliados também. E aí recorreram ao Brasil, que era o único produtor. É notícia da última hora, fui convocado, Lili, eu vou embora. A minha fantasia de cetim, liga meu mano mais moço que se divista por mim. É notícia de última hora, eu vou me embora, Lili, vou me embora. E a minha fantasia de cetim, liga meu mano mais velho que se divista por mim. Como parte dos acordos de Washington, o presidente Getúlio Vargas criou o Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, o SENTA. Era um órgão federal, bancado pelo dinheiro do governo norte-americano e funcionava em Fortaleza, no Palácio do Comércio. Além da extração da borracha, Getúlio tinha uma coisa em mente. Ele queria ocupar o que ele chamava vazios geográficos do Brasil, que na época eram o centro-oeste, não tinha Brasília ainda, e o norte do país. Para os americanos, teria alguma borracha, evidentemente, né? Aquietava, atendia aos anseios do governo Vargas, que queria levar a gente para a Amazônia, mas os interesses deles eram outros, né? De conhecer a Amazônia, entrar naquela área, ter um conhecimento de tudo aquilo ali, de como ter acesso às rotas, entrar, conhecer, permitir com que... Foi dado um aval do governo brasileiro para a entrada dos estrangeiros ali. Eles já estavam numa miséria tão grande que qualquer coisa era melhor do que o que eles passavam, né? Porque eles saíram de uma seca, passando fome realmente, sem mais nada, não tinham mais nada para comer, se puseram na estrada e acharam muito bom ter esse pouso para dali partir para uma aventura qualquer, né? Em 1942, eu plantei um terreno que eu tinha preparado lá, plantei 13,5 kg de caroço de algodão, bem regadozinho, limpei, ajeitei tudo com o maior sacrifício, para trabalho, apanhei 6 kg de algodão. Não houve inverno, 42. Aí eu disse assim, eu nunca mais eu planto no Ceará. Já tinha esse desejo de... Aí quando surgiu essa história do soldado da borracha, eu digo, e agora? 1940, um grande inverno, aí 41, e 2, e 3, ano de pouca chuva. Chegou lá em Alto Santo uma lista, pus rapaz de maior, vim tudo para Fortaleza pela Senta, né? A Senta
Não é que nem imigração. Migração que nós viemos é família. E a Senta é só rapaz, né? Fica naquele pouso. Aí a minha mãe começou a chorar. Aí disse, Chico Antônio, meu filho nunca pegou numa arma, meu filho vai morrer, isso assim, vão levar meu filho para a guerra. Eu também não fico mais aqui. Se você quiser ir também para o Acre, para o Amazonas, vamos embora, que eu não fico mais. Meu pai era prefeito, né? E eu trabalhava lá numa casa comercial da nossa família, não tinha necessidade de ir, não. E nós tínhamos propriedade, fazenda, tudo. Fui por espírito de patriotismo, como voluntário. Eu tinha já desde os 17 anos para os 18 anos. Aí eu estava mais o papai, aí chegou um compadre do papai, depois disse, compadre, você tem cuidado que o americano está pegando toda essa rapaziadinha, está levando tudo. Aí foi, eu estava limpando um feijão de corda mais o papai. Aí disse, ei, vem cá. Aí papai foi que soltou a enxada e eu soltei e vim. Vamos ver, menino. Suba aqui no caminhão. Papai disse, não, ele não vai agora não, ele depois. Não, aqui não tem negócio depois não, vai agora. Me alistei em Petrolina, às 3 horas da tarde. Quem me alistou foi um capitão do Exército, 7º Batalhão de Engenharia, dizendo ele que eu tinha que vir para aqui, para a Amazônia, onde se ia para os campos de batalha, na época da Segunda Guerra Mundial. Eu preferi vir para a Amazônia. Não vim com boa vontade, que deixei a minha velha mãe, me pediu, quando estava o alistamento, que pelo leite que eu mamei nos peitos dela, eu não viesse para a Amazônia. Tomaram a benção aí, começaram a chorar e tudo, parece que combinaram para botar um lenço branco na mão para rodar assim. Eles rodando naquele lenço, em cima do creme rodando. Aí tinha namorar aquelas moças, né? Aí tinha aquelas moças, vinha tudo de reparar a saída deles. Aí dizia, eu vou pra guerra, Maria, amor, não fique triste, não. Eu volto, Maria, eu volto pra pedir a tua mão. Maria, deixa a porta aberta, espere que a vitória é certa. Jean-Pierre Chablot foi um suíço, um pintor e desenhista, um artista plástico suíço, que estava nessa época entre o Rio e São Paulo, tentando começar a vida aqui no Brasil. E ele foi arregimentado pela campanha da borracha. É ele quem faz os grandes cartazes, como Venha o Eldorado, Terra da Fortuna, todos esses cartazes que mostravam a Amazônia como um lugar atraente, um lugar de sucesso, um lugar onde você ia ganhar dinheiro, um lugar onde você ia ser feliz, o paraíso, né? Então o camarada estava aqui numa seca, vivenciando uma seca, ele tinha perdido toda a sua safra, estava com fome, ele estava desempregado e surgia uma campanha publicitária que mostrava um lugar maravilhoso, onde ele ia encontrar tudo o que ele sempre desejou. Ele era meio cidadão do mundo, né? Ele não fazia questão de dizer, eu sou suíço. Não, ele era cidadão do mundo. E dizia sempre que quando ele andava pelo mundo, ele estava esperando um lugar em que ele fincasse o bastão de peregrino dele e ali se fixasse. E esse lugar ele achou em Fortaleza. Ele adorou Fortaleza. O povo de Fortaleza, o povo do Ceará em geral, ele se apaixonou realmente pelo lugar. É um cidadão estrangeiro, que eu não lembro o nome, para uma empresa norte-americana, que certamente o contratou, para divulgar. Eles ficavam no Amazonas, filmavam aqueles seringais com todo o conforto, faziam o cartaz. Quando nós chegamos lá, nós vimos o outro lado da medalha, nós vimos ele com tapiri. Ele desenha os biotipos nordestinos, os vários tipos nordestinos como é que eles se apresentam. O que é mais preguiçoso, o que é mais fraco, o que se adequa ao que a campanha da borracha quer, genopata, curvilíneo.
E ele faz todo um mosaico, ele monta toda essa face, né, esses vários tipos de nordestinos, para ver em qual o candidato se enquadra. A partir daí, ele é descartado ou não. Eu tomei conhecimento porque faziam aquela propaganda lá na cidade. E eu acho que não era tanto quanto diziam, mas também não era assim. Para mim, que era acostumado com pouco, que não era o Chablot que dizia, ele executava os quadros segundo a orientação do pessoal, né? Porque ele nunca tinha ido lá, não sabia como era. Aí dizia assim, não, você faz uma floresta com uma seringueira escorrendo borracha, né? Enfim, as coisas boas de lá. Quando nós chegamos em Fortaleza, já era bem à meia-noite. Aí fomos lá para o Poço do Prado. Aí chegamos no Poço do Prado, a dona Estela, era uma americana, quem recebia nós. Aí recebeu, aí tudinho nós ficávamos lá dentro. Mas lá tinha muita gente, era chegando cá, o pouso era grande, né? A gente à noite tinha dormida. A dormida não era boa, né? Era aqueles belichinhos, né? Tudinho, era muito homem chegando mais, né? Aí a dona Estela, de manhã, tinha um café com bolacha, não tinha pão. Café não, porque ele não dava café a ninguém não, ele só dava chá preto. Nós, 4 horas da madrugada, nós tomávamos banho, aí ia correr fazer instrução dentro do muro. Nós ia fazer instrução, nós corria, ia lá, corria fazer instrução. Até chegava a hora do café. Aí quando chegava na hora do café, nós entrava na cobrinha para receber o café. Um copozinho na mão, um copo de esmalte. Aí nós recebíamos o café e o pão. Era uma farofa de jabá, era com feijão, arroz não tinha, arroz não. Era macarrão, feijão com macarrão. A gente tinha que tomar as vacinas, um bocado de coisa, tá, para evitar, para ir se imunizando para lá, né? Aí chegaram a aplicar essa injeção nas minhas costas, que é uma tal de pneumática, que o nome é lá, assim, me aplicaram isso aqui, que ficou o caroço desse tamanho aqui nas minhas costas. Eu passei 3 dias morto dentro de uma cama, sem comer, sem beber, sem nada, sem sentido nenhum. Não era nas costas não, era muscular mesmo. Não, era aqui mesmo, igual que eu me lembro. Era isso mesmo. Era aqui no lombo, esse lombo aqui era isso, agora que eu me lembro era. Nós ficávamos na fila e eles, olha, pior que, assim como um corte, o negócio doía, né? Ele pegava assim na picholinha da gente, exprimia a mulher, se a gente tinha essa doença guinorreia, mas eu não tinha. Era a calça azul e a camisa branca. E também parece que tinha um chapéu de palha. Que era uma calça de mescla azul, uma gandola branca, uma mochila com um prato e essas coisas aqui, necessárias que você tinha para levar. Trabalhadores do Brasil, na grandiosa data das comemorações. Era um posto bem alto e um microfone lá falando. E nós de cá ouvindo, falando, ó, vocês vão viajar para a Amazônia, mas quando a guerra terminar, você retorna à casa da família de vocês. Todos vocês vão ser retornados para trás. Eu sou dos Estados Unidos. Eu estamos aqui benefício auxiliar vocês. Porque Getúlio Vargas foi quem assinou esse contrato. Ajude nosso país, dos Estados Unidos. Quando eu cheguei, os homens começavam a embarcar. Então eles não sabiam o que fizesse daquelas famílias que ficavam. Então resolveram que elas ficariam nessas casas lá do Porangabuçu, né? Que as casebres que eles tinham lá. Eles tinham um arruamento de casebres assim, onde as famílias ficavam, né? E eu então fui designada para organizar e tomar conta dessas famílias que ficavam lá. Tinha umas
umas 500 famílias. Era geralmente a mulher com 2 filhos, 3 filhos ou um filho, enfim, os filhos que eles tivessem, né? E essa população toda ficou lá alguns meses, né? Até eles resolverem mandar lá para o Amazonas, né? Adeus, terra da infância querida. Adeus, terra onde eu me criei. Adeus, pai, adeus, mãe, adeus tudo. Eu não sei quando é que voltarei. De Fortaleza aqui foi que formaram a turma, né? Juntava 10 turmas, 350 homens. Distribuía em 10 carros e aí saía, os 10 carros. De estrada fora, na poeira, que naquele tempo só era poeira, né? Daí viajamos para Sobral, de Sobral viajamos para Teresina, de Teresina viajamos para São Luís, de São Luís pegamos um navio para Belém e lá em Belém terminou a minha viagem com a Senta, né? Foi essa primeira turma que saiu daqui, também do teatro aqui, isso que foi fazendo absurdo. Porque não tem ordem, né? Porque, não sei por quê, porque eles fizeram absurdo aí na cidade. Quando nós chegamos na cidade de Tianguá, estava fechada a cidade. Era a segunda turma, o segundo contingente que saiu daqui, eu fui, nós fomos, né? Chegamos lá, estava a cidade fechada, mas qual a razão disso? Não, porque invadiram, quiseram invadir aqui. Não, mas ninguém anda invadindo nada, não. Essa ojeriza pelos soldados da borracha, porque eles, no norte do país, eles causavam um verdadeiro pavor quando eles chegavam, essas levas de soldados da borracha eram temidas essas levas, tá? Eles eram marcados socialmente, tá certo? E tem a ver muito com a desorganização de toda a campanha, começando daqui já de Fortaleza, onde foi a sede de tudo, da mobilização. Os caminhões vinham com o contingente de soldados, lá nós desembarcávamos e caminhávamos coluna por um, em direção aqui ao embarque, né? Quando chegava ali, estavam os escalé pegando as pessoas, os bilhetes eram 8 ou 10 de cada vez, e levava para o vapor que ficava lá, chamava risca, né? Aí nós íamos para o vapor. A última vez que eu falei com a minha mãe foi a vez quando eu saí, que fui ficando ausente dela. Quando nós embarquemos em Fortaleza, que o navio ia saindo, que saiu que a luz, que sumiu, que nós não vimos mais a luz da capital de Fortaleza, eu digo, adeus minha mãe, até dia de juízo. Tá na hora da triste partida, vem meu anjo, vem me consolar. Se me nego um adeus nesta hora, antes cravo em meu peito um punhal. Hitler manda guerra para o litoral brasileiro. Submarinos nazistas, a partir de agosto de 1941, começam a atacar covardemente nossos indefesos navios mercantes. Eram as 9 horas da noite, né? Aí o navio pegou balançar, que de noite não podia riscar um fósforo, era tudo no escuro. Aí pegou balançar o navio. Aí eu digo, rapaz, esse navio está correndo muitas milhas. Ele disse, tá, muitas milhas. Aí a tripulação passou e disse, olha, tudo quieto, calma, não fala ninguém. Só que passemos aquele tanto de tempo, tudo com salva-vida, aquela coisa assim, meu Deus, a roupa, gente, Ave Maria. Tudo ali, pedindo a Deus e rezando, minha mãe com aquele rosarão, aí cheia de medalha, Padre Cícero, São Francisco, não sei o que, rezando, e com nós ali. A caçanina passava por nós, de noite, mas era de noite. O avião, que era o Zeppelin, né? O avião por nome Zeppelin, que ele não tem asa, ele é que nem um charuto, assim, desse tamanho aqui, olha. E a zoada dele é bem moderna, olha, quando a gente ia passando, olha. Ia lá, voltava,
E nós com cuidado, porque o comandante dizia, olha, ninguém fuma, ninguém conversa alto. Nós saímos e o caçamina de lado do outro do navio, de um lado e outro do navio, e na frente, viajava na frente e de um lado do outro do navio, de um lado do outro do navio, e na frente. Aí com 4 dias para nós chegar em Belém, nós chegamos 4 horas da madrugada, aí eu fui fazer um curativo de uma empinge, aí o soldado disse, pelo amor de Deus, o inimigo está distante 1000 metros para torpedear o navio. Aí eu digo, quer dizer que nós hoje não vamos chegar a Belém? Disse, não, o Belém que nós vamos conhecer hoje é a areia do fundo do mar. Baipendi, Aníbal Benévolo, Itagiba, Arará. Botaram o Duque de Caxias, botaram o Amazonas no fundo e botaram aquele outro navio, Comandante Ripa, botaram também no fundo. Agora também tomaram um navio. Esse Taipuí que eu vim já foi tomado da Alemanha. O Taimbé tomado da Alemanha. E o Santa Maria, que exportava 30 aviões em cima, também foi tomado da Alemanha. Quando nós chegamos em Manaus, nós íamos para Ponta Pelada. Fica o subúrbio de Manaus. Hoje ele está ligado dentro da cidade, mas nesse tempo era bem uns 3 quilômetros de distância. E lá um acampamento cheio de seringueiro, a mata. Um especialista, não sei se era americano ou inglês, com outro, dando aula como devia extrair o látex, com aquelas tigelinhas, com aquela faquinha. Você saía dali já sabendo como manusear aquele material, aquela faquinha, aquela tigelinha, para tirar o látex. Todo o grosso da estrutura da cidade de Belém, da infraestrutura da cidade de Belém, aquelas praças bonitas, aqueles prédios monumentais, e o mesmo em Manaus também, do Teatro Amazonas, do mercado, tudo aquilo foi construído a partir da economia da floresta, da economia da borracha. Porque era na Praça de Manaus e na Praça de Belém, principalmente, que você tinha relação comercial. Lá era que se ganhava dinheiro. Aí lá em Manaus nós chegamos no Ponta Pelada, lá o chefe era o Capitão Guedes, capitão da polícia. Lá nós ficamos. Lá era que os patrão vinham, falavam com o capitão, dizendo, eu quero tantos homens para Rio Fulano de Tal, quero tantos homens para outro rio. Aí eu preferi aqui Porto Velho, aqui para Porto Velho, mas não, você vai subir no Rio Taruacá. Bom, chegava fazendo alistamento. Aí o soldado perguntava, para onde é? É para tal parte. Tem índio? Tem. Então ele não ia. Só ia se quisesse. Não era obrigado a sair para canto nenhum. A experiência deles é uma experiência de um lugar plano, de uma vegetação rala, de olhar e ver o céu, olhar e ver o sol. E ao entrar numa área dessas, eles foram para uma outra realidade, um outro ambiente completamente diferente. Então eles tiveram que produzir-se, né? Eles foram produzir uma outra percepção, eles foram aprender a perceber uma floresta. Você se depara com o inferno verde daquele, que a gente não conhecia, aí passa a ser tudo diferente. A começar a topografia, a quantidade de rios, igarapés. Quando, por exemplo, nós saímos de Manaus, atravessamos a Baía do Rio Negro, aí veio o encontro das águas, né? De Solimões com o Rio Negro, uma coisa linda, né? Eu achei o Amazonas uma lindeza, muito lindo. E sempre digo, o Amazonas é muito bonito para se conhecer. Agora, a vida é pesada lá. Quem não for mais fino, vai não, porque vai, mas não volta mais.
Quando foi de noite, era bicho cantando para todo lado. A mata, tudo assim, aquela mata alta era assim, redonda. Meu Deus, o homem está esperando. O homem trabalhava pouco, não fazia no campo, não era só. Aí nós chorava. Aí eu digo, meu pai, o que é que vocês têm? Meu pai, o senhor trouxe nós com uma mata dessa, meu pai. Disse, minha filha, eu trouxe vocês com a terra que se chupar uma cana, botar um nó de cana, seja um pé de cana. Tudo que nós plantar aqui, nós vamos ter progresso. Eu e meus companheiros tivemos muita vontade de desistir, mas que nós se vimos coagidos, porque não tinha para onde nós correr. Água para todo canto. Nós temos que cumprir essa sorte. A gente assinava o contrato em 3 dias. Ficava uma com o soldado, uma outra com o seringalista e outra na companhia. Agora, no contrato eu me lembro bem de um item, dizia que ninguém podia abandonar o seringal com débito. Então você chegava, já ia começando os débitos, né? Porque você tinha que comprar material para trabalho, né? Arma, bastão, faca, tigela, bujão, balde, tudo você tinha que comprar. Quando você começava a ganhar o primeiro dinheiro, você já estava devendo em quantidade. O seringalista tinha aquela segurança, né? Segurança que o cara podia morrer devendo, mas sair devendo não podia. Porque se ele morresse, não tinha o que pagar, né? Pronto, morreu, acabou. Quer dizer, o seringueiro, quando chegava lá, ele apenas ia enfrentar a insipidez da mata, a solidão, morar num tapiri, 2 metros de altura, de noite você tirava a escada para a onça não subir, nem a cobra. Quer dizer, você levantava de manhã, percorria a estrada da seringa, quando era meio-dia você chegava, almoçava e voltava à tarde colhendo o latex, para de noite defumar. Descalço, porque lá o seringal era muito alagado. Então a gente tinha que estivar, que ele lá chama, de estivar a estrada, com a saizeira. Sabe o senhor conhece a saizeira? Pois você estendia 150 seringueiras para uma da outra, tudo com a saizeira para você andar por cima, porque se você saísse em cima do seringueiro, tanto furacão que podia lhe pegar para judiar, como se atolava. Lá no seringal que eu trabalhei, a produção da borracha era carregada na costa. 3, 4 horas, 140 quilos de borracha nas costas, dentro na lama, passando por cima de uma saizeira. O seringalista é esse fora em Manaus. Nunca eles mandaram no seringal, não. O gerente é quem resolve tudo. E nós, para eles, e todos os anos, eles dão aquela demonstração de conta a gente, o que nós tínhamos feito, como era que estava a situação, pouco em dívida, né? Eles achavam que recebia 100 quilos de borracha aqui, mas quando chegava em Belém soltava 80. Então eles tiravam 20% daquela borracha. E eles pagavam na época 10 cruzeiros por quilo. E o embarque da borracha, você amarrava aquele cipó, elas iam flutuando e a lancha rebocando dentro do rio, sabe? Porque tinha que levar para a cidade de Iruneté, para de lá embarcar num vapor, ou então lá no Seringal, para descer para Manaus. Foi quando os americanos fizeram um balizamento, né, no rio Juruá. E aí a Catalina vinha, amerriçava aí para colher a borracha. Aí, quando a Catalina vinha de Manaus, trazia medicamentos, trazia outras coisas que nós necessitávamos e eles levavam a borracha. A gente morreu paludismo, cobra, tinha muito inseto venenoso, onça. Lá conheci 2 que a onça comeu. Morreu de cobra, morreu milhares picados de cobra. Morreu
bem uns 10 amigos meus morreu picado de cobra. Fui picado, mas não morri não, meu filho. Aí eu tava assim, quando eu olhei uma onça assim. Parece que ela tava querendo me sentir. A patia assim com daqui, aquela cacimba ali. Não é tiro pra errar não, rapaz. Uma pinha de chumbo com uma 20, um cartucho. Atirei, só fez trouxe a cabeça. Eu digo, mas lá e vai, por onde esse chumbo passou? Quando eu cheguei assim na praia grande, o sol vinha saindo no mês de setembro. Aí a onça se dirigiu no meu rumo. E eu digo, afasta onça, afasta onça. E ela marchou no meu rumo. Aí eu entrei dentro d'água, ela entrou, me acompanhou. Aí eu digo, meu Deus, meu Padre Cícero Romão, meu Frei Damião, como é que eu vou... Essa fera vai me devorar. Aí eu joguei o cano da espingarda nela, assim, por baixo, na mão dela. Ela deu um pulo assim, aí pulou assim numa prainha que tinha. Aí eu tornei jogar o cano da espingarda dela, ela pulou num barranco alto, assim. Pulou no barranco alto, de lá ficou... E olhando para mim, os olhos encarnados. Aí o meu coração diz, afasta que essa onça vai pular em cima de tu. Barriga d'água, um negócio que crescia a barriga, acho que é um germe que tem na água, a malária, beriberi, e aparecia outras doenças que eu não lembro o nome agora, eram as 5 doenças mais comuns. A injeção que tinha dentro do seringal que os patrão carregavam era uma injeção chamada Protogetol. Era a mesma injeção para aplicar em burro. Doía, meu amigo. E o remédio era purgante de tiro seguro, pau-vermina e salamar. Era o remédio que tinha. A tebrina, quinino, era azul de metileno aplicado na gente. Aquele azul de metileno ficava os caroços desse tamanho. Era seleção, era todos os anos, era na certa ali. Certo? A gente está bonzinho, quando até corre aquele rupinho assim, pelo fio do espinhaço da gente, vocês começam uma tossezinha com um tuberculoso. Um dia morreu um para um lado, 2 dias depois morreu o outro lado, e eu fiquei no meio só respirando. Aqui era assim, quando nós tínhamos um companheiro que morria nós sabíamos como é que nós fazíamos? Cavava o buraco no terreno da barraca, aí rolava na rede e botava dentro. Aí entupia. Ele chamava nós de branco. Ele chamava os brabos. Não, brabo é o caboclo amazonense que só chama nós de que daqui, dizer que nós era brabo, e brabo era ele. E lá não tinha índia Apurinã, não? Da raça Apurinã? Tinha lá, tinha o Caxinová, tinha o... E no Apurinã, aí chamava bicho para militar. Mas é perigoso, o Tuxal não podia se ferir com a menina daquela. De maneira nenhuma o Tuxal daquele não tinha mexido com o negócio da menina daquela. Eles preparavam e passavam no corpo para evitar a munição que ele mordeu, não? Lá a gente tinha uns troços lá que a gente não, porque tinha uma índia que ela fazia, eu passava no meu corpo, e o inseto ia morrer, sabe? Não tinha problema. O índio sempre era perigoso, né? Lá no Coronel eu trabalhava, lá tinha um Asa Branca, um lugar Asa Branca, tinha 3.000 índios, era uma maloca, né? Mas o coronel avisava, olha, esses índios vocês não terem um negócio de ferimento com índio. Não tem, vocês vão ver uma índia, ela é mulher, mas vocês não vão se meter pro lado dela. Nós tínhamos aquele respeito, né? Porque índio é índio. Eles nunca mexeram comigo, faziam um cruz no meio da minha estrada, cruz. Nunca tocaram em mim, derramavam o meu leite da madeira, derramavam o leite da estrada, quando eu chegava tinha derramado. Aí eles ficavam achando graça assim de lado, assim, e eu escutando. Aí eu ia-me embora. Posso até lhe dizer que o índio era uma pessoa muito boa com a gente lá. E a maioria dos índios era domesticado, a gente tratava eles muito bem, porque a gente não podia ser grosseiro com eles, porque o índio é muito cismado. Eles ajudavam a gente em muitas coisas, até na própria seringa de às vezes ajudavam, davam instrução a gente, diziam como era que a gente fizesse o sistemazinho de viver lá, de tratar, de comer, disso, aquilo. Eles davam muita dica a gente, viu? O meu primeiro pombo correio
uma carta para a mulher que me abandonou. Soltei o segundo e o terceiro e meu pombal terminou. Ela não veio e nem o pombo voltou. Depois que aquela mulher me abandonou, não sei porquê, minha vida desandou, o canário morreu, a roseira murchou, o papagaio emudeceu e o cano d'água furou. Quantas noites, quantos dias, o meu coração invadido de umas infinitas saudades, e muitas vezes derramam-se dos meus olhos lágrimas por esta tua ausência por tão longo tempo. Conte-me tudo como é e como passas. Eu fui assistir a tua saída com o Samuel e não mais encontrei. Foi para mim um dia de juízo. Ursino, posso ficar tranquila? Como tu me escreves sempre e manda me buscar com 6 meses, tua mãe manda abraço e te abençoa. Muitas não sabiam escrever, né? Então eu fazia as cartas para elas. Então, meu querido marido, não sei o quê, estou aqui, muito sozinha e tal. Então, as filmadas que havia lá, que falaram mal dela, que não sei o quê e tal. Eu digo, mas escuta, você vai fazer assim, falar essas coisas pro seu marido? Ele vai ficar triste lá e não pode fazer nada, né? Mas o que ele pode fazer? Então, você não devia mandar dizer isso, não. Né? Você tem que dizer que você está satisfeita, confiante, que você vai se encontrar com ele, essas coisas que ele vai mandar dizer, porque o coitado está lá no meio do mar. Recebe uma carta sua com notícia assim de você desgostosa, ele vai ficar triste, né? Não vai ter nem força de colher borracha. A carta era aberta para ser lida, para ver o que era que vinha escrito naquela carta. Em geral, eles botavam na caixa do Senta, né? Lá no Pará, por exemplo. O Senta pegava tudo e mandava de avião. No dia seguinte estava em Fortaleza. E daqui para lá também. Só recebi uma carta de meu pai, né? Porque eu escrevi dando notícia, ele mandou uma carta por intermédio do prefeito de Manaus. Como era filho de prefeito, aí o prefeito procurou enviar para o prefeito lá do interior e me procurar entregar. Às vezes eu ia para o centro, ele me mandava para o centro, aí eu ia chorando. Aí as pessoas, quando eu via conversa, eu parava. Dizia, ei, brabo, por que é que tu tem que estar com os olhos empapuçados, inchados? Eu digo, nada, não estou sentindo nada. E eu sei o que sinto. E o que é, brabo? Eu digo, olha, o que eu sinto é estar aqui jogado no meio da mata, ausente da minha família. É o que eu sinto mais. Meu coração vive imprimido. Se eu tivesse asa e eu pudesse voar, eu já tinha ido embora para meu Nordeste. Nós estávamos assim, no Seringal, assim, 5 horas, eu mais minha irmã, mas muitos irmãos, mais a vez nós estávamos assim, mas era, debruçava assim no parapeitozinho era assim. Aí, à tardezinha assim, aí passava aquelas andorinhas assim, aí minha irmã dizia, Vicência, tu tá se lembrando da nossa infância, Dictor. Aí nós começávamos a cantar. As andorinhas voavam, à tarde o bando de andorinha passa em revoada fazendo verão. E lá na mata o sabiá gorjeia, linda melodia pra alegrar meu coração. 6 horas o sino da capela bate a badalada da Ave Maria. E a lua nasce por detrás da serra, anunciando que acabou-se o dia. Cheguei nessa época lá, uma mulher cearense falou para mim, senhor Cindino, aqui
Quando uma mulher passa assim, o cara vai e cobra o rastro dela com a bacia para estar beijando os pés dela todo dia, para não se apagar, ficar beijando. E aqui se dança homem com homem. Eu dancei homem com homem, dancei. Tinha um por nome Rosemiro, um cearense, ele era encapetado, gostava. Tomava as umas e aí pegava a gente, bora dançar. Ninguém tá lá no Ceará que tem muita mulher não, aí a gente ia dançar com ele. Mas no respeito, né? Todo mundo queria dançar, é que nem uma moça dançadeira, né? Sabe dançar valsa, shot, samba, tudo. É a mesma coisa. A velha chegou, aí um pulou, opa, chegou aqui uma dama de amarelo, opa, vamos dançar. Foi logo se abraçando, eu disse, não, deixa comigo. Não sei o quê, porque mexe, tapioca mordeu beiju, Maria Isabel ficou sem dente, e lá se vai a confusão. Rapaz, deu um cacete por causa da chegada dessa velha. Cava pulou dentro, saiu da ponte, caiu dentro do gapó, tolou tudo, acabou-se nada. E a véia saiu de pupunho, levaram a véia de noite. Nós fomos tudo embora. Não chegou nem 11 horas da noite, acabou o seu forró. Por causa dessa véia com 82 anos. A véia tinha mais nó nas canelas do que maniva de macaxeira amarela. Era assim, desse jeito mesmo. Brigava. Aí diz, rapaz, não adianta nós brigar, porque só tem uma. É nós se conformar e vamos dançar homem com homem. Lá vinha ela chorando, me pedindo pra voltar. Quem não quer sou eu, não adianta chorar. Eu vivo na orgia, troca a vida pra sambar. Só fala de mim quem quer e deixa ela falar. Eita! Faça aí como é que o cabo dançava. Aí o cabo dançava. Mas tudo aí assim. É, de longe. De longe. Que avanção. Eita, mas tudo de longe. Então a carência de mulheres, a solidão, a distância com as famílias começou a ser um problema. Os homens queriam fugir, os homens ficavam nervosos, haviam brigas de morte. Um seringueiro roubava a mulher do outro, roubava a filha do dono do seringal. Haviam disputas por mulheres, foi muito complicado. Então começou a flexibilizar um pouco essa ida das mulheres, das famílias. E alguns conseguiram levar as suas famílias. Outros casaram lá mesmo e fizeram novas famílias lá. Tinha da Paraíba, tinha do Rio Grande do Norte, e tinha carioca, e tinha pernambucano. Mas mais a força era cearense. Menino, o Ceará despejou tanta da gente que eu nunca vi daquele jeito. Tudo rapaz novo. Mas a Chupanana chegou um caboclo bem alto, o chapéu do pai desse tamanho, chegou até. Não sei, nós somos do Ceará, disse, mas olha o povo para andar. Eu venho chegando de Xangai, tinha 29 carreteiros e engraçado trabalhando no porto em Xangai. O Ceará já tinha uma experiência anterior de uma migração intensa no início, no final do século, né, 19 e a primeira parte do século 20, quer dizer, a primeira década, a imigração que se fez de cearenses para lá. Basicamente a Amazônia foi colonizada por cearenses, então tinha essa experiência. Era os arigó. Arigó, você sabe o que é arigó, né? Arigó significa ave de arribaçã. Quer dizer, aqui não chamam essas avoantes que nós chamamos de arigó. Pois é, assim, não estava um apelido aí, que é um americano não queria chamar não. Arigó. Quer dizer, porque a gente andava de arribada, né? Entendeu? Quando ele voltava para o Ceará, ele recebia um outro apelido de paruara. Que são o arigó quando você vai e o paruara quando você volta. E volta com dinheiro, volta com cordão de ouro, volta com relógio mido. Trazia terno tropical Maracanã, linha Citinada Landrez, trazia Gazemira Aurora, né? Nós comprávamos relógio mido, um monte de foto todo de ouro. Nós comprávamos para ter luxo. Aí naquele dia aqui o perfume era Arraial Briar e Desejo. Comprava de caixa. Desci para o seringal, quando cheguei à noite, que apostei, estava deitado lá dentro da lancha, eu vi um pipocado, o que é isso, um pipocado de bala? Eles ouvindo a rádio BBC de Londres, parece que era. Aí quando deu a notícia da queda de Berlim, aí eles pegavam os rifles e atiravam para comemorar. Aí os outros diziam, o que foi isso aí? Não, a queda de Berlim.
A Alemanha caiu. Aí eu digo, aí passei 2 dias no Seringal, vi um vapor descendo do Cruzeiro do Sul. Eu digo, é desse que eu vou embora. Aí desci para Manaus. A última vez que eu cortei a minha estrada, eu senti para mim, a minha seringueira ia sentir falta de mim. Eu me despedia das seringueiras. Adeus, seringueira, talvez para nunca mais. Parece que nunca mais. Quando a guerra acabou, os americanos se retiraram da história. E o governo aqui brasileiro não tinha cacife para sustentar isso lá. Porque era o dinheiro dos americanos que fazia esse movimento todo. Acabou o órgão, fechou, sempre, desapareceu, para sempre. O exército está aí, continua dando assistência, né? A aeronáutica do mesmo jeito. Agora, se isso é de imigração, porque fechou a hospedaria, onde hoje é a escola técnica, fechou a outra que tinha lá para lá da Bezerra de Menezes, que eu não lembro agora o nome da rua, né? E levaram o acervo para o Rio de Janeiro e acabou, fechou. Automaticamente, se dirigia a quem? Eu estava morando no na colocação quando eu subi. Aí eu saí para Magem. Falei com o patrão, digo, patrão, eu já quero ir embora. Já trouxe minha bornacozinha com tudo para ir embora. Não, brabo, não pode não, tu tá devendo o barracão, não tem que trabalhar para portar seringa para pagar o que devo. Aí eu me calmei, nós todos se calmemos. Ninguém tem condições de ir mesmo, ninguém tem dinheiro. O governo só se interessou em nos colocar lá no Seringal. Aí para frente acabou. Te cuida, te joga aí tu te cuida. Esses soldados da borracha, eles estão ainda, muitos, morando dentro da floresta. É interessante encontrar ainda essas pessoas que estão vivendo como viviam em 1943, 44, 45. Né? Ainda bastante integradas. Essas não vão voltar nunca. Tem lembranças do Ceará. O Ceará mora dentro do coração deles, na memória. Mas o Ceará é só uma coisa que ficou muito distante, que foi tirada deles, foi arrancado deles. Hoje a realidade é a Amazônia para eles. Essa é a casa deles. Sou mais criança do que mesmo nordestino. Saí em 43, estou com 60 anos, já passando 60 anos, 2004, né? Tenho aqui no Acre, né? Chego lá, passo um mês, passo 2, passo 3, doidinho para voltar para cá. Eu acho muito bom aqui o Acre, eu gosto do Acre. Olha, a presença do Ceará, do Nordeste aqui, é uma coisa fabulosa, né? No meu jeito de falar, no jeito nosso, dos costumes, está tudo muito entranhado. A gente não sabe onde termina o Nordeste e começa outro. Tem uma data aqui muito interessante, que é 15 de junho, quando o Acre passou a estado, que a gente faz o hasteamento da bandeira do Acre e da do Ceará. Legenda CYF 201, 4.885 kHz, onda tropical, emissora da Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas, Rio Branco, Acre, Brasil. Nós viemos da nossa terra para ser seringueira e aí dei graças a Deus ser seringueira. Eu não me arrependo, mas só que aqui não é minha terra, né? Olha, o contrato que eles fizeram para nós, Vossa Excelência, era de nós vir essa viagem e quando nós tirar o tempo até a guerra terminar, nós ser bem danizados, receber uma aposentadoria, o mesmo direito que nós tínhamos, os ex-combatentes, nós também tínhamos o mesmo direito. Mas que isso aí nós não vimos isso, nós não vimos esse direito. Foi uma coisa que em vão. Nunca consegui meu tempo de serviço, então a condecoração que nós recebemos na Amazônia, eram os apelidos pejorativos, Mapinguari da Floresta, Paruara, Arigó e outros mais que eu não lembro. Quando tudo isso termina, na hora de contabilizar, os pracinhas são reconhecidos como os heróis realmente, vêm passeata e são recebidos, mas os outros foram esquecidos lá. Não interessava pensar em 53 mil
mortos de fome, que estavam lá, que foram escravizados, que tinham denúncias para fazer de todo um descumprimento de promessas, né, do governo. Às vezes me dá assim uma tristeza, sabe o que é? Porque nós somos combatentes de guerra legítimos, verdadeiros. Eu e outros amigos que existem por aí, já bem pouquinho mais existe. É combatente de guerra. Uma coisa que eu fico na lembrança, me lembra toda hora do dia, graças a Deus que eu me lembro, é nosso Brasil não pagar nós. Mas eu tenho fé em Deus, se Deus quiser, antes de nós morrer, o nosso Brasil paga. Tanto que nós trabalhamos, fizemos, nós como combatentes de guerra, que nós somos combatentes de guerra. Destemido soldado da borracha, desse Zé sou modesto varonil, não esqueça de cumprir o seu dever, trabalhando em defesa do Brasil, envolvido nas florestas espécies, esquecendo funestas empecilhas, o Brasil nessa fase já precisa do amor dedicado dos seus filhos. Viva o soldado brasileiro, teu produto servirá ao mundo inteiro. Viva o soldado brasileiro, teu produto servirá ao mundo inteiro. Quando um dia os raios fulgurantes da vitória brilhar em nosso país, aí veremos que os nossos esforços assegurou a liberdade tão feliz. Se sofreres os tristes episódios, dos tristes ermos da negra solidão, mas um dia liberto nesse cárcere, cantaremos a glória da nação. Viva o soldado brasileiro, teu produto servirá ao mundo inteiro. Viva o soldado brasileiro, teu produto servirá ao mundo inteiro. No momento que entraste na fileira do batalhão velocíssimo da floresta e que pensaste na vitória do Brasil, esquecendo a longa vida funesta, destemido saudade triunfante, deste solo sombrio pertencer, com o peito vibrando de alegria nas estradas consagradas do dever. Viva o soldado brasileiro, teu produto servirá ao mundo inteiro. Viva o soldado brasileiro, teu produto servirá ao mundo inteiro. Tá bom?